que o nosso posicionamento com a pesca sempre é um posicionamento não dicotômico, ele não separa a pesca artesanal da pesca industrial. Eu vejo uma tendência, eu vejo um enfoque, eu vejo, claro, e aceito, e como natural, são as representações da pesca artesanal que estão prevalecendo e falando. Mas a pesca industrial igualmente está sofrendo muito, igualmente passa por uma agonia enorme com a simples ventilar desse projeto de lei, que, como já falado pelo nobre deputado de Roraima, Rondônia, desculpa, me perdi qual é o estado, parece que o Roraima, deputado Albuquerque. Carlos... Roraima, Roraima? Albuquerque. Roraima, o deputado Albuquerque, que conhece, que é do Republicanos e que pode citar, talvez influenciar o deputado que propõe o projeto Carlos de lei, Gomes. o Carlos Gomes, quem sabe esclarecer o melhor sobre os impactos. Eu acho que é isso que o senhor nos convoca. O impacto é gigantesco, já foi muito bem colocado pelos nossos expositores, e eu tenho a impressão que o Carlos Gomes, num determinado momento, foi ali influenciado, alguém o falou e ele não tomou o real pé do que se trata. Mas nada disso impede também de que nós temos a realidade de uma pesca mal gerida. Essa é uma situação do Brasil que é clara. Mal gerida desde o ponto de vista de registro, de monitoramento, e não consigo e nunca vou, e é uma posição que o CONEP tem aceitado, também do ponto de vista de usuário. Nós somos reticentes a aceitar limites, a aceitar que é biológico, que nós temos que respeitar, acima de tudo, os limites e a capacidade biológica. De fato, o conceito de sustentabilidade se diz tripé, tripé no social, no econômico e no ambiental, mas é como se fosse um tripé que tivesse dois pés fininhos e uma coluna. Essa coluna é ambiental. Sem o equilíbrio ambiental, sem o equilíbrio tanto das espécies como do ambiente no qual eles vivem, e as outras espécies que dela coexistem, não existe nem social nem econômico que seja sustentado. Partindo disso, eu chamo a atenção que, em vez de fazer um projeto de lei para proibir, eu proponho que se pense nessa Câmara dos Deputados em fazer um projeto de lei de fomentar o conhecimento, a ciência e uma boa gestão. Porque proibir por proibir, o senhor disse nas suas palavras iniciais, é a saída mais, desculpa o termo, mas é uma saída, chega a ser covarde. Não, a gente não consegue fazer a gestão, então proíbe. Pelo amor de Deus, tem toda uma cadeia produtiva em cima disso, já também falado, influenciando muitas mulheres, influenciando aspectos locais, comunidades e municípios, estaduais, federais e, mais que tudo, regionais. Esse CONEP tem participado bastante ativamente de fóruns regionais, latino-americanos, foi citado o exemplo da Costa Rica, nós dividimos bastante com eles essa experiência de retomada da pesca do atum, e nós participamos também a nível global. Essa é uma discussão mundial, essa pressão, esse ataque que a mídia, o conservacionismo e o ambientalismo meio radical têm feito, ele é global. Todo mundo está sofrendo ataque. Mas, de fato, a percepção de que a pesca do arrasto seja absolutamente destrutiva, que seja uma hecatombe ao ambiente, isso não tem sustentação científica. Cada vez mais se chega à conclusão que, se bem feita, se bem gerida, se usado de instrumentos de mitigação de impactos, e instrumentos de rodízio de área de pesca, instrumentos de tempo de recuperação dessas áreas de pesca, a coisa pode ser muito bem feita e, como citado agora há pouco pelo Jairo, sim, e está comprovado, uma das atividades de produção de proteína de menor impacto. Então, a humanidade cresce, a humanidade precisa comer, a humanidade precisa estar bem nutrida
para fazer o desenvolvimento pleno de suas habilidades, da sua capacitação. Precisa, para isso, de proteína. É muito menos impactante produzir quilos de proteína pela atividade pesqueira, incluindo o arrasto, do que em terra, hormônio e transgênico, etc., e tudo isso sendo jogado no rio e poluindo o rio e causando dificuldades de produção pesqueira que são alegadamente por sobrepesca. Nada a ver, é o ambiente que está sendo degradado. É muito fácil achar um Cristo para pendurar na cruz, mas é muito difícil encarar com seriedade, encarar com responsabilidade as consequências de leis como essa, de repente não tão bem pensadas. Então, eu acho que os esforços têm que ser feitos, de fato, na geração de conhecimento. O que são as espécies-alvo? O que se trata, o que se procura? Citamos camarão, mas não pode deixar de citar pescadas, não pode deixar de citar linguados. Todos nós sabemos que são produções que dependem essencialmente desse método de pesca, do arrasto. Nós temos aqui países vizinhos, a Argentina, a produção dela, 85% é na base do arrasto, altamente sustentável há anos e anos. Produz 200 mil toneladas de camarão. 200 mil toneladas anuais de camarão são produzidas por arrasto. Arrasto com rodízio, arrasto com áreas definidas, abre essa área, fecha aquela área, abre essa área, fecha a área. Mestres de barcos, tanto faz artesanais, tanto faz industriais, têm que se comunicar, estão capturando determinada espécie em excesso numa determinada área, tem a obrigação de se comunicar e a frota sair daquela área. O peixe está miúdo nessa área, sai dessa área. Precisa haver essa comunicação, essa colaboração, e isso deve partir por uma normatização, por um processo de realmente envolvimento legislativo que se comprometa com a sustentação dessas espécies a níveis saudáveis. As considerações geralmente são feitas, e as fotinhos e os filminhos que sempre aparecem na mídia, tal, é sempre fundo de coral, é sempre os peixinhos lindos, coloridinhos. Isso não é uma realidade da pesca de arrasto. A pesca de arrasto, preponderantemente, é feita em fundos de lama e fundos de areia. Existem lá 1 ou 2 casos, existem acidentes de se atingir, mas é uma minoria, não justifica toda essa mídia, todo esse drama que é feito em cima desse enfoque, do enfoque de que é um trator passando e detonando tudo no fundo do mar. Isso é uma grande mentira, e isso é preciso que venha para cima da mesa e seja colocado para a sociedade através dos senhores deputados, através da negação, se Deus quiser, realmente da pá de cal em cima desse projeto que é meio sem pé nem cabeça. Os impactos em outras espécies, muito se fala, tem muito rejeito, tem muita devolução ao mar de bicho morto. A gente pode pensar nisso. O Brasil é um país pobre, essa é a realidade, a nossa sociedade é eminentemente pobre, inclusive, a certo grau, subnutrida. Por que não trazer espécies que não são tão fáceis de comercializar, que não têm aceitação, mas que se use, que se desenvolva canais de uso dessa proteína, porque é igual a proteína, não faz mal se tenha muito espinho, não faz mal que seja uma carinha feia, que seja um peixe feio, mas ela tem aceitação como poder nutritivo, e esses são os caminhos que a gente deveria buscar, o uso dessas espécies. Já se falou, acho que foi o senhor mesmo que citou, da emissão de carbono. Comprovadamente, produção de carbono, emissão de carbono por quilo de proteína produzida é menor do que várias e várias atividades agropecuárias com essa função de produção de proteína. Enfim, eu acho que nós temos que fazer juntar, primeiro de tudo, a pesca artesanal com a pesca industrial. Essa dicotomia não deve ser alimentada não só nesse assunto, mas em vários outros assuntos que tangem a administração e a gestão da pesca brasileira. O Edivando falou do SOS Pesca Artesanal. É verdade, e eu dou razão, mas eu digo aqui com muita tranquilidade, os armadores de pesca, as indústrias de pesca industrial estão na mesma situação, ou talvez até pior. Por quê? Porque os pescadores industriais
Muitas vezes, primeiro que tem que saber, muitos deles são oriundos da pesca artesanal. Muitos dos atuais armadores industriais são oriundos de pesca, são antigos pescadores artesanais. Essa turma, na pesca industrial, ela obedece o regime trabalhista. Eles estão contratados pela CLT. O compromisso deles, das empresas, dos contratantes, é muito mais custoso. Eles não têm o conforto de dizer, não, parou, vai pingar o seguro-defesa. Eles não têm o seguro-defesa, eles têm que estar trabalhando. A corrida é mais apertada. Os empregadores têm os compromissos de recolhimento dos fundos sociais, etc. Então, a folha deles é muito mais comprometida do que artesanal. Mas não se trata, mais uma vez, de polemizar entre um e outro, e sim de juntá-los e de ter essa visão integrativa. Então, eu penso que nós temos que pensar em envolver geradores de conhecimento. A academia sabe muito, existe a parte acadêmica conservadora, algo radical, mas existem muitos cientistas e muitos especialistas aptos a contribuir com o relatório que o senhor nos pede que colabore, mas também com a ideia geral de como a pesca pode ser muito menos impactante do que é tão propalado. Igualmente, trazer o conhecimento tradicional, todo o respeito do mundo pelo conhecimento tanto artesanal quanto industrial. Atores da cadeia, todo mundo é envolvido, indústria é envolvida, comércio é envolvido, plataformas de supermercado que vendem peixe ali, se eu venho de qualquer supermercado, tem ali o peixe bonito vendendo, veio de algum lugar, veio de uma produção, grande parte dela é de arrasto. A nível mundial, a estimativa é que 25% da biomassa de pesca extrativa é do arrasto. 25%. Olha o volume disso. As ONGs. Todo mundo xinga a ONG, acha que a ONG é um absurdo. Não, existem ONGs razoáveis, que têm a perspectiva, que são capazes de pensar com coerência. E essa mesa que a gente quer compor esse relatório e compor a consideração que a gente está fazendo, ela precisa de opiniões distintas. Ela não pode ser todo mundo igual, todo mundo sentado falando a mesma coisa. Não adianta, não alimenta. Quanto mais diferente, mais rico será o resultado final. Portanto, que prevaleça a coerência, que prevaleça o bom senso e que precisamos do compromisso de todos, compromisso verdadeiro de respeitar os limites, de respeitar as normas, porque está todo mundo falando tudo, que tem tamanho, que tem TED, que tem isso, mas quando a gente vai a campo e vê o efetivo uso, não é bem o que se observa. Então, a gente precisa, se vamos montar uma política de arrasto que vai fazer rodízio, então tem que respeitar isso. Vamos montar tamanhos mínimos? Tem que respeitar. Vamos montar defesos? Tem que respeitar. Porque senão não funciona. Senão nós mesmos estamos construindo o que se chama hoje em dia, que está na moda aí, a narrativa. Fica falando bonitinho, igual, talvez, as áreas de proteção ambiental. Tem 27%. Sim, não adianta ter um compasso traçado na volta de uma ilha, isso tem que funcionar. A graça disso não é meramente aparecer no diário oficial, a graça disso é funcionar e trazer os benefícios ambientais previstos. Então é isso, deputado. Como CONEP, com essa visão nacional, a gente fica à disposição do senhor, já estamos, já temos alguma colaboração comum e estamos sempre à disposição para sentar na mesa e ajudar no que for necessário para a composição desse relatório, dessa comissão. E também, se for necessário, fazer uma visita, comparecer e tentar convencer o deputado Carlos Gomes a reconsiderar a submissão desse projeto. Muito obrigado.